Boa noite. Veja neste programa. 2 acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica vão realizar estágio na Alemanha. Comemorações dos 30 anos do Museu Regional do Alto Uruguai marcam Simpósio Sul de Gestão Ambiental e Semana do Meio Ambiente. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica Uri Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica Uri Erechim. Escola para a vida. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. A universidade viveu na noite do dia 10 de agosto mais um momento de grande importância na construção de sua história, as comemorações dos 30 anos do Museu Regional do Alto Uruguai, o Mural. O evento também marcou a abertura do 8º Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental, da 24ª Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente e o Encontro Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho. Um momento importante na abertura da programação do evento foi o resgate histórico do Museu da Universidade, feito pela professora Rosane Restelo, da coordenação do evento. Em seguida, a chefe do Departamento de Ciências Biológicas, professora Sônia Balvede Zarzewski, conduziu a homenagem aos que contribuíram e vem atuando para que o mural continue sendo uma referência para estudantes e professores de toda a região. Na conferência de abertura, o professor Mário De Vivo, da Universidade de São Paulo, fez uma reflexão sobre coleções zoológicas, sua curadoria e a inserção dos museus na estrutura universitária brasileira. Curadoria envolve alguns aspectos fundamentais, todos centrados no espécime. O espécime é o centro do museu. Tá? O espécime pode ser um caco de uma cerâmica, o espécime pode ser uma exicata vegetal, o espécime pode ser um tamanduá, bandeira inteirinho, entre pele, crânio, esqueleto e eventualmente partes moles. O espécime pode ser, então, esses vários tipos de exemplares que estão aí na frente de vocês. Agora, a primeira coisa essencial do espécime é que ele tem um determinado valor. Ele tem um valor para quem o guarda e tem um valor para quem vai estudá-lo. Mas esse valor é totalmente contextualizado na informação ligada ao espécime. O espécime sozinho, ele é pouca coisa, ele não vai longe. Ele precisa da informação. A informação, o contexto de informação de um espécime é obtido no momento de sua coleta, no momento que algum profissional, ou mesmo amador, consegue o espécime no campo, seja, como eu falei, os vários tipos de espécime que a gente pode ter. Nesse momento ele coloca a informação junto do espécime. E daí em diante, uma das tarefas fundamentais do curador, ou dos curadores em geral, é impedir que essa informação se desassocie do espécime, e é a coisa mais fácil do mundo que isso acontece, porque o espécime não vem com uma etiqueta, ele vem do jeito que a gente é, né? Ele vem em pedaços, ele vem orgânico, ele vem mineral, ele vem de algum jeito, mas certamente não vem com informação. E a informação tem que ser grudada nesse espécime. Esse é o primeiro passo, parece muito bobo, mas a coisa mais simples que pode acontecer é algum erro durante esse processo. E um espécime cuja informação foi acoplada erradamente é um transtorno para as gerações futuras. Geralmente ele só pode ser detectado através de dezenas de tentativas de estudo, e frequentemente por especialistas que estão já em estado avançado de compreensão do grupo a que se dedicam. Às vezes, nunca. Quer dizer, se você, por exemplo, coleta o espécime, tem todo um monte de informação, leva o espécime para a sua instituição e o taxidermista, por acaso você mesmo, troca a etiqueta sem querer, de repente esse bicho muda, ele passa, na verdade, ao invés de trazer conhecimento para nós, traz desinformação. Então, a briga para manter a informação correta junto do espécime correto é essencial e importantíssima na carreira, na vida de um curador.
O Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental e a Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente também contaram com a presença do professor Ricardo Mugnai, da Universidade Federal da Bahia. Ele falou da importância da restauração de coleções científicas. Considerando o material científico, ele tem uma importância dupla, ou seja, os objetos numa coleção científica têm a sua importância, seja para o objeto nele mesmo, como também dos dados associados. Aí, um curador, que é o responsável da coleção científica, ele tem um trabalho continuativo para gerenciar todo esse material. Ou seja, material que seja em fluido, geralmente álcool deve ser trocado ou posto sempre ao mesmo nível em toda a coleção. Basta pensar que muitas coleções têm o número variável entre 1.000, 10.000, 20.000 frascos, e também gerenciar todos os dados, que são de forma de papel, devem ser transcritos, devem ser digitalizados, etc, etc. E aí é uma grande atividade que demora muito tempo e envolve também questões de estrutura, muitas vezes, janelas abertas que possam trazer pestes para as coleções ou outros fatores, quais as luzes. Ou seja, é um trabalho que envolve conhecimento, muitos conhecimentos de muitas áreas. Isso é uma coisa muito difícil. E não só a curadoria, mas também a restauração de certos materiais demanda um certo cuidado. Sim, a restauração dos objetos geralmente é uma atividade pontual, seja no tempo, seja como o número de espécimes que devem ser cuidados na coleção. Elas pode ser necessária para eventos catastróficos, que possam ser inundações, chuvas, quebras de calha de teto, ou fogo, fuligem, ou ausência de curadoria, porque o curador se afastou, sem nominação de outro curador, ou incapacidade de algum curador. E, nesse caso, precisa também uma intervenção mais pesada sobre os objetos da coleção, o que prevê. A primeira coisa é um estudo do objeto, porque o objeto, em uma coleção científica, ele deve ser visto sob vários pontos de vista. O primeiro é o valor científico, ou seja, todos os dados devem ser analisados. Muitas vezes tem como recuperar dados além daquilo que são escritos na etiqueta. E também pode ter um valor histórico. Um valor histórico, como, por exemplo, foi um animal que foi utilizado para descrever uma espécie, é um animal que representa uma expedição científica importante, etc, etc. Além disso, ele pode ser fonte de pesquisas futuras. A análise genética, hoje em dia, permite de fazer análise de populações, ou a diretora fazer um estudo sobre animais extintos. Em caso de restauro, muitos materiais utilizados até hoje, eles afetam no material genético. Ou seja, uma limpeza, um restauro feito de maneiras erradas, compromete todos os estudos futuros e pode, em realidade, render um objeto que faz parte de uma coleção científica simplesmente um objeto decorativo. Então, a importância do manejo correto não se limita só ao pesquisador. É importante que se faça, por exemplo, um curador. A importância dele também não só na pesquisa, mas em todos os âmbitos para gerenciar esse material. É uma responsabilidade não só científica, mas também do ponto de vista civil. Também pensando que isso é um material que geralmente está estocado em universidades, em museus. Também, coleções particulares, em realidade, é um patrimônio público. É um patrimônio público que deve ser repassado às gerações futuras. Mas sempre pensando que não é um objeto, é uma fonte de pesquisa. Ou seja, deve ser viável toda a pesquisa futura. Ou seja, é pensar não só num tempo, mas também nas possibilidades de evolução da ciência com esse material. E quem são ou deveriam ser os profissionais aptos para fazer essa curadoria? Bom, no Brasil, a curadoria prevê só a figura do curador. Antigamente, ou como em algumas instituições, são previstas duas figuras. Uma que é o manager curator e outra que seria o curador. E, nesse caso, o manager curator é necessariamente
um professor da instituição e um pesquisador. É um pouquinho um diretor da pesquisa, é o responsável científico e civil. A outra figura era o curador, que é a pessoa que põe mão na massa, no sentido, é a pessoa que pode ser formada, tem um rolo técnico, muitas vezes tem grande conhecimento, mas é a pessoa que vai lá, controla todos os níveis de todas as substâncias que servem para preservar os objetos, né? E controla que não sejam infiltrações, numerações, faz os empréstimos, envia, recebe também outros pesquisadores. No Brasil, geralmente, existe só uma figura, ou seja, o pesquisador não é só responsável civilmente da pesquisa, mas também fisicamente. O que atrapalha um pouquinho a coisa aqui no Brasil, sendo que, geralmente, o curador dificilmente consegue fazer muita pesquisa. Porque, como vimos, é uma atividade que envolve muito conhecimento e muito tempo. Para o restauro científico, é mais complexo ainda, porque não existe uma figura profissional disso. Muitas vezes são biólogos, que são apaixonados de história da ciência, que sabem um pouquinho todas as técnicas e que tentam de dar vida, de manter objetos que estão a risco, em perigo de ser perdidos. Então, talvez um dos desafios para essa área são profissionais mais capacitados ou mais habilitados para lidar com isso? Claro. E não tem. Aliás, na Alemanha tem algum curso, mas no mundo todo não existe uma figura desse tipo. Quindi é uma grande problemática. Geralmente são estudantes que gostam de coleções, gostam de lidar disso, que se especializam com leitura ou contato pessoal com outros técnicos, mas não existe um curso, nem a figura. O restaurador, geralmente, é restaurador de madeira, restaurador de pinturas, restaurador de outra coisa, mas não existe, por exemplo, um restaurador científico ou, tanto menos, um restaurador de material biológico. Não existe a figura. Os coordenadores do simpósio, professores Rodrigo Fornelli e Rosane Restelo, analisaram a importância do evento e do próprio museu para divulgar o conhecimento científico, principalmente aos estudantes da região. A ideia foi justamente organizar uma semana acadêmica com esse tema mais comemorativo dos 30 anos. Então, como fazer essas duas coisas juntas, né? Ou seja, comemorar os 30 anos, fazer um evento marcante, né? Poxa, 30 anos não é para qualquer coleção científica. Então, foi uma oportunidade que a gente viu de juntar as duas coisas. Fazer algo comemorativo, marcando a data, os 30 anos do museu no último dia 10 de agosto, e fazer uma semana acadêmica inteira relacionada com coleções científicas. Ou seja, falar da importância das coleções, para que servem as coleções, de onde vêm as coleções, como é feita a manutenção dessas coleções e para que elas servem. Basicamente, o que a gente quis discutir durante a semana, trouxemos uma série de pesquisadores de renome no Brasil e alguns até estrangeiros que estão residindo no Brasil hoje em dia, justamente para conversar com a gente sobre, trocar suas experiências, seu conhecimento, suas informações, sua vivência em coleções científicas, justamente sobre qual a importância desses museus. Basicamente, para nós, a gente vê que existe uma relação muito interessante do conhecimento humano com os museus. A gente pode pensar em conhecimento humano como escrita, né, ou seja, uma biblioteca, um local para você organizar livros específicos contando o registro escrito de alguma civilização, de algum grupo cultural, enfim. E a gente percebe muito que os museus também têm esse papel, mas não através de livros necessariamente, né? Eventualmente até a gente pode ter coleções de livros dentro de museus, mas a gente pode ter museus de N temas específicos, né? A gente tem, aqui no Rio Grande do Sul tinha museu de automobilismo, de ufologia, de ciência e tecnologia, e o nosso mural aqui é um museu de ciências, mas também com um vínculo com o Museu de História e Arqueologia. Então ele tem essa dupla faceta, né, de a gente encontrar registro zoológico, registro botânico, com esse catas aqui no herbário. A gente pode encontrar um insetário gigantesco, né, com centenas de indivíduos já tombados em museu. A gente pode encontrar um registro fóssil, geológico, né? Aqui a gente tem algumas réplicas de fósseis aqui ao fundo, só para ilustrar, mas a ideia era focar nas coleções científicas, né? Então, a coleção científica, qual que é a grande importância dela? Basicamente, ajuda a contar a história da humanidade. Então, o conhecimento humano, como é que se registra ele? Através da escrita, através de artefatos, através de ferramentas, através de fósseis, e o museu, o mural, ele tem um pouco disso, né? Sem falar que ele tem um pouco disso, mas ele tem uma importância muito grande por conta de ser um resgate regional. Ou seja, esse museu aqui não tem preço.
O que tem nesse museu aqui não necessariamente vai encontrar em outros museus do entorno. Podem ter museus maiores, mais antigos, com uma estrutura diferente, mas o registro que se tem aqui é único, né? Não existe paralelo. Então, só por isso já é uma grande importância, uma grande relevância a gente trazer isso. E durante a semana a gente pode discutir desde situações mais operacionais de um museu, né? Como é que se faz uma curadoria, como é que se cuida de um museu, o histórico das coleções aqui no Brasil, até situações mais pontuais, né? Estou preocupado com coleções de peixes. Como é que faz para conservar um peixe? Como é que faz para um peixe que eu coletei hoje durar mais de 100 anos numa coleção? Então, são vários quesitos, né? E hoje a gente vem falando muito da questão da genética e da biologia molecular, então também, né, os museus têm um papel de salvaguardar o material genético da nossa biodiversidade. Então, entender biodiversidade passa por entender um pouco as coleções de museus, né? Para ter uma ideia, uma espécie só existe para o mundo científico se ela tem um indivíduo ou alguns indivíduos tombados numa coleção científica, né? Dizendo onde é que é aquele indivíduo, onde foi coletado, qual o nome dele, para ter uma validade científica. Vai que daqui a alguns anos alguém colete algum animal, o organismo que a gente quiser, né, em algum outro local, tem como comparar com aquele registro tombado no museu. Então, os museus têm um papel científico de registrar a biodiversidade, de registrar a nossa história, de registrar o nosso passado como população, como etnias, enfim, como população da região, mas também tem um papel educacional, né? Então, ele está de portas abertas, a gente espera receber visitas de escolas, de universidades, de pesquisadores. Então, tem esse papel duplo, né, de salvaguardar o nosso conhecimento, mas também deixar esse conhecimento livre, de livre acesso, para quem vem visitar. E mais que isso, né, a gente quer um museu mais dinâmico, né, um museu que vá até as escolas também, né? Então, a gente pode ter pesquisadores daqui visitando escolas, levando um que outro exemplar daqui, justamente para estimular essas futuras gerações a virem para o museu, a conhecer. Nem que elas não venham a ser um grande pesquisador no futuro, mas conhecer onde é que elas estão inseridas, né? Ter ideia de como é que era o passado da região, o que se tinha de biota aqui da região, né? Quais os seres vivos que a gente podia encontrar, que talvez hoje nem encontre em tanta quantidade, às vezes nem encontre mais. Então, era esse meio que é a intenção da semana, né? Conseguir trazer um momento reflexivo para coleções, não só da biologia, mas principalmente biologia, né? A gente entrou na questão histórica, arqueológica também, eventualmente fóssil, mas justamente questionar e tentar entender, tentar parar para pensar um pouco nas coleções científicas, né? A gente vê que os museus vêm sofrendo muito com falta de incentivos, de apoio financeiro e por aí vai, então muitos vêm sendo sucateados ao longo do tempo, né? Um exemplo é a nossa Fundação Zoobotânica, que está ameaçada de ser extinta, que até foi discutido também durante essa Semana Auto-Uruguai do Meio Ambiente, né? O estado da Fundação Zoobotânica. Até a palestrante que viria da Fundação não pôde vir na semana passada por estar em torno dessa briga, né, dessa luta por manter a Fundação Zoobotânica funcionando. Sem falar que a Fundação Zoobotânica é referência para várias coleções aqui do Estado, incluindo essa aqui, né? A gente tem até uma exposição aqui no fundo que trata sobre biodiversidade, que veio justamente emprestada da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Então, os temas são muito mais interligados e essa triste coincidência, né, da Fundação estar passando por esse momento e a gente está discutindo coleções científicas aqui na URI. Então, no meu ver, assim, foi muito positivo, deu muito trabalho, foi muito desgastante para quem estava organizando, mas tudo valeu a pena porque a semana foi, assim, ao meu ver, um sucesso, né? A gente teve pessoas de várias universidades aqui da região, a gente teve escolas, a gente teve professores, a gente teve uma gama bem ampla de espectadores justamente por conta disso, né? A gente fez uma divulgação para conversar sobre coleções científicas, seja no nível mais básico, no nível mais elevado, para qualquer situação. Então, eu vejo que foi uma semana bem produtiva, né? E espero que as próximas semanas acadêmicas venham a ter o mesmo sucesso. Durante esse período, sem sombra de dúvida, muitas foram as escolas, tanto da rede pública, municipal, quanto estadual, particular, pessoas, alunos de outras universidades, pesquisadores de outras instituições, se fizeram presentes neste local, justamente para quê? Para conhecer e aprender um pouco sobre, principalmente, a fauna e a flora regional, porque esse foi o objetivo inicial. Hoje a gente tem representantes não só da região Auto-Uruguai, mas como também de todo o estado do Rio Grande do Sul e inclusive de Santa Catarina, que então são exemplares, né, como eu disse, da fauna e da flora, que estão depositados aqui no museu, no formato de coleções, devidamente acondicionados, né, para que eles, de fato, venham registrar, né, esta fauna e flora, servindo, assim, para estudos, inclusive para estudos futuros. Alunos da nossa instituição,
curso de ciências biológicas, agronomia, engenharia agrícola, farmácia. São alguns dos cursos que o museu acaba apoiando com o seu material, uma vez que a gente também, além da coleção científica, nós temos uma coleção didática que serve de apoio principalmente para algumas aulas. Então, dá para perceber que a questão museu ela é muito mais ampla do que apenas um local para se depositar alguns instrumentos, né? Mas vai muito além disso, porque por trás de alguns instrumentos, já que a gente também tem um museu de história e antropologia, existe um quesito que é pesquisa, um quesito que é conhecer a história de uma região. E é isso que o museu tem feito nestes 30 anos de existência. 2 acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica estão embarcando para a Alemanha em busca de novos conhecimentos. Emerson Schelski e Gabriel Pascoaloto irão fazer estágio no Instituto de Pesquisa HZG, na região de Hamburgo. O objetivo é fazer o estágio obrigatório pela formação do curso de Engenharia Mecânica na área de solda por fricção. E o objetivo é aprender o máximo profissionalmente lá para conseguir aplicar o conhecimento adquirido lá na Alemanha para conseguir aplicar nas empresas da nossa região na volta. É um instituto alemão, é o HCG o nome, e é onde o governo alemão investe pesado em desenvolvimento de novas tecnologias. É uma experiência incrível, né? Pelo fato de a Alemanha ser o polo da engenharia, né? Então o aprendizado vai ser muito grande, sem falar na língua inglesa, que hoje para a área de engenharia bem dizer, um pré-requisito, a gente precisa ser fluente nessa área, então acho que o aprendizado vai ser incrível. A Alemanha é o polo da engenharia, né? Então tudo que tem de novo, tem de diversidade está lá, então acho que vai dar para a gente trazer bastante coisa. O nosso foco vai ser na área da soldagem, né, como o Emerson falou, então a gente vai tentar buscar o máximo. Erechim é um polo, é uma área que abrange muito aqui na cidade, que é a soldagem, então trazer tudo que é tipo de novidade sobre soldagem e aplicar aqui nas indústrias nossas da região. Né. O que é a solda por fricção? A solda por fricção é uma solda por fricção e mistura mecânica, onde não ocorre a adição do material. A solda ela é feita pelo contato entre a ferramenta e a peça de trabalho. E na solda por fricção, os parâmetros podem variar os parâmetros, como a velocidade de soldagem, a rotação da ferramenta. E daí, depois de feita a soldagem, ela pode ser feita por um centro de usinagem ou através de robôs. E depois de feita a soldagem, é feito os testes, como os testes de ensaio de tração, ensaio de dureza, dobramento, metalografia, onde é procurado atingir as melhores propriedades mecânicas parecidas com o metal base. O período é de 6 meses, né, que é o período padrão de estágio, então período de 6 meses, e essa parceria, então, é importante lembrar que ela é uma parceria da URI, não é uma parceria do governo, é uma parceria da URI, da universidade, com o Instituto, então, que é um programa de internacionalização que a URI tem para a ProPro. Eu nunca pensei, por exemplo, que ia ter oportunidade de fazer um estágio fora do país. E eu agradeço ao professor Arthur, que é o coordenador do curso de Engenharia Mecânica e também foi o meu orientador no meu trabalho de final de curso, por essa oportunidade, onde eu acredito que nós desenvolvemos um belo trabalho de final de curso e, graças também à minha dedicação, consegui esse estágio fora do país. Acho que é também importante agradecer ao professor Arthur e ao professor Cristiano, né, que sem esse vínculo, sem esse programa feito com o país da Alemanha, né, com esse instituto, a gente não teria essa oportunidade de estar viajando para lá e estar buscando essas novas tecnologias, então é muito importante agradecer e agora buscar aprender, né, e trazer o melhor para cá. Professor Arthur, o que representa para a universidade, para o curso de Engenharia Mecânica, mais um grupo de alunos que vai para a Alemanha fazer o estágio final de curso? Bom, representa um grande avanço na aprendizagem, que essa oportunidade que os alunos estão tendo
é única. Eles vão conseguir se desenvolver como pessoas, como engenheiros, vão conseguir aprimorar uma língua estrangeira, além de tudo, aprender e vivenciar o desenvolvimento de tecnologias de ponta em um instituto de pesquisa que é referência no mundo inteiro. Esse processo de solda por fricção, então, existe 2 ou 3 institutos no mundo que são referências, um fica na Inglaterra, esse na Alemanha, um na Itália, entre outros grupos, claro, que pesquisam isso, mas esse instituto da Alemanha é o que mais produz material, é o que mais detém patentes a respeito desse processo. Esse processo, então, a gente conhece aqui na URI desde 2010, quando eu fui a primeira vez lá no instituto conhecê-los. Comecei a desenvolver trabalhos de conclusão de curso sobre esse tema, até o ponto que a gente chegou num desenvolvimento dentro da instituição, no qual eles aceitaram firmar um convênio com nós, dentro dos programas de internacionalização da universidade e do curso de Engenharia Mecânica, e esse convênio foi assinado ano passado, onde foi o primeiro estagiário, que voltou relatando um aproveitamento muito grande, e com base nisso a gente vai dar continuidade, mandando mais 2 alunos esse ano, e para o ano que vem já existem candidatos também para fazer essa viagem, para fazer esse estágio lá com eles. Uma última informação, a universidade está promovendo a 10ª edição do curso de auxiliar em saúde bucal, destinado a pessoas que atuam ou queiram atuar nesta área e que possuem ensino fundamental completo. O curso é reconhecido pelo Conselho Federal e também pelo Conselho Regional de Odontologia e terá aulas expositivas e práticas na Clínica Escola do curso de Odontologia. Os estágios serão em consultórios particulares. Informações e inscrições pelo site uricer.edu.br. Grato pela sua audiência e até o próximo programa. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.